essa igreja, esse ministério, essa rede de televisão, a rede Som Life de televisão é pentecostal. Nós não desviamos disso. Nós cremos no livro de Atos 2, a experiência do livro de Atos, que veio o som do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e falaram em línguas como fogo que desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas como o Espírito de Deus deu a ordenância. Deixa eu dizer novamente, nós somos pentecostais. Nós cremos no mover e no operar do Espírito Santo. Nós cremos em falar em outras línguas. Nós cremos no 9 dons do Espírito. Nós cremos em levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, cantar para o Senhor. Cremos em levantar as nossas vozes ao Senhor. Quando o Espírito vem sobre você, brade. Nós cremos em dançar na presença do Senhor. Nós cremos no encher do Espírito Santo. Tudo que nós podemos fazer como ministério é por causa do Espírito do Senhor. Quando meu pai entrou na rádio em 1969, todos riram dele. Todos riram dele. Ninguém queria ouvir um pentecostal de Louisiana, mas só tinha um pentecostal que tinha uma mídia em 69 no rádio. Não tinha na televisão, mas no rádio só tinha um programa de um dia por semana. Era no tempo do avivamento da Assembleia de Deus. E o grande professor C.M. Ward, e todos os dias, de segunda a sexta, 15 minutos. Não, os pentecostos tinham um nome muito ruim naquela época. As pessoas riam de nós, mas, de fato, só tinha uma estação de rádio nos Estados Unidos da América naquela época, que era um cristão era dono da Assembleia de Deus, na Virgínia. Todos os outros eram donos, os metodistas eram donos, batistas, e eles eram contra, não só da mensagem pentecostal, mas eles não gostavam. Eles olhavam com desprezo e riam de nós. Aí vem o meu pai. Ninguém disse que ia, todo mundo dizia que não ia durar. Não tínhamos resposta, ninguém tinha respondido, mas o dia chegou, e eu amo que foi as pessoas batistas que disseram: nós não gostamos de pentecostais. Foi eles que manteram o horário da conferência na rádio. 3 estações, só isso que nós tínhamos. E meu pai enviou uma carta e disse: nós não iremos continuar, não tem maneira de pagarmos, iremos cancelar. E foi em Minneapolis, Texas, eles receberam a carta do meu pai, e individual, eles não conheciam um ao outro, na Geórgia. Então os donos daquelas estações de rádio que não gostavam de pentecostais foram para o ar e disseram: senhoras e senhores, eu recebi uma carta de cancelamento do irmão Swaggart. Ele estava aqui no nosso programa por 3 meses e ele disse que ele vai cancelar o programa, mas há algo sobre ele, há algo diferente sobre esse programa. Há algo diferente sobre a música. Há algo diferente sobre o ensinamento. Eu não entendo o que seja, mas eu acho que não é da vontade de Deus para ele sair da rádio. E eu estou te pedindo do nosso ouvinte para apoiá-lo, para escrever uma carta e enviar uma doação. Estávamos recebendo 1 ou 2 cartas por dia, mas um dia, eu ainda lembro, 12:59 em Boulevard, era onde o nosso pequeno escritório era. A campainha da nossa casa
Alguém tocou a campainha da nossa casa e a minha mãe foi para a porta e tinha um carteiro. Ele disse: o que você quer que eu faça com todas essas cartas? E a minha mãe disse: o que você está falando? Aí ele mostrou para uma sacola cheia de cartas, lotada até o topo, e a minha mãe não podia nem levantar. Eles tiveram que puxar aquele saco cheio de cartas. Aleluia! O que era a diferença? O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, a unção do Espírito Santo foi a diferença. Em 1971, quando fomos para a televisão novamente, olha, você não vai conseguir, você não vai funcionar, não vai dar certo. E o meu pai começou no SLM, no canal 33, no prédio lá, ali. E daí fomos para o WWL em Nova Orleans. E então lá era bom, mas não era muito bom. Aí finalmente o meu pai foi para Nashville, Tennessee. Aí, naquela época, o programa número 1 na televisão era Hee-Haw. Quantos de vocês lembram deste programa? Ah, tão triste, com tanta agonia em mim. Uma depressão terrível e grande miséria. Se não fosse pela falta de sorte, eu não teria sorte. A tristeza e agonia em mim. Você lembra do Júnior? E me pediam dele um autógrafo, ele pedia $1. Se você não desse $1 para ele, ele não dava o autógrafo dele. Aí nós fomos lá e as mesmas pessoas, os homens da câmera, os produtores, todos que trabalhavam no Hee-Haw fizeram um programa do meu pai. Aí começou a crescer, as pessoas começaram a responder. Aí Deus começou a tocar no coração do meu pai, a levar ao programa de 30 minutos para 1 hora. E não tinha ninguém naquela época na televisão, só tinha 3 ministérios, só era programa de 30 minutos. Mas o Senhor começou a lidar com meu pai para sair de 30 minutos para 1 hora, e nunca tinha sido feito, nenhuma igreja, nenhum ministério tinha feito isso antes. Compraram 1 hora de programa. Aí nós iríamos ser os primeiros. Aí meu pai anunciou. Olha, a resposta foi grande e negativa. Os outros ministérios que estavam na televisão diziam: você não pode fazer isso, você vai falir? Bem, você vai falir, se não é de Deus. Mas se for de Deus, eu disse, se for de Deus, ah, você não está me ouvindo nessa manhã. Se for de Deus, eles podem dizer, os duvidosos podem duvidar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! E não só isso, tire do estúdio, comece a filmar as cruzadas ao redor das nações. Nós não sabíamos nada sobre isso. Não sabíamos nada sobre gravação, sobre gravar uma cruzada. Não sabíamos nada sobre as luzes. As pessoas não entendem. Quando nós fazíamos essas cruzadas, levava 3 caminhões cheios de equipamentos para fazer uma cruzada. Todas as luzes, todos os equipamentos, cabos, todos os equipamentos de som. Parecia que era um grande trem de viagem com tantas coisas. Fomos para Nova York, para o Madison Square Garden, 27 em união, né? 27. Graças a Deus que não tem isso no céu. Não tem união no céu, né? Essa maneira de ser. Então,
Nós tivemos que arrumar na quinta-feira, levava 2 dias. E nós estávamos arrumando, aí um homem veio e disse: eu pensava que isso era uma reunião de igreja? Vocês têm mais equipamentos do que o Rolling Stones? Eu disse: sim, mas nós somos melhores do que eles. E eu lembro aquela cruzada, primeira noite, sexta-feira, eu saí da plataforma. Uma arena mais famosa da América, e eu olhei e tinha um repórter da notícia na minha esquerda. Eu disse: o que ele está fazendo aqui? Aí eu me abaixei para ouvir o que ele estava dizendo. Ele disse: sexta-feira, no Madison Square Garden, ele disse: semana passada, o Grateful Dead estava aqui e eles não encheram este lugar. Mas olhe para trás de mim. Aí a câmera mostrou. Ele disse: todo o assento está cheio. Todos os assentos estão cheios. Aleluia! Como isso pode acontecer? Não foi só talento. Há talento, sim. Tem a habilidade, mas um talento de um homem não pode fazer isso. A habilidade de um homem não pode fazer isso. Leva algo maior, leva o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vem sobre alguém e unge alguém para pregar, unge alguém para ensinar e unge alguém para entregar o pão da vida. Então leva o poder de Deus para quebrar os grilhões da prisão e do pecado. Não há poder maior do que a unção do Espírito Santo. Não há um drogado que o Espírito Santo não possa libertar. Não há um alcoólatra que o Espírito Santo não possa libertar. Não há um homossexual que o Espírito Santo não possa libertar e quebrar essa prisão. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. E os internacionais, nos outros países, milhares. 250 mil. Em São Paulo, no Brasil, o estádio maior do mundo, lotado em todos os 3 cultos. Rio de Janeiro. E a lista continua. O que atraiu essas pessoas? Eles tinham igrejas lá. O que os trouxe? A unção. O Espírito do Senhor. E eu acho que eu já contei isso antes. Alguns anos atrás eu estava pregando no Ascensión, no Paraguai. Eu estava pregando para um homem que era o superintendente das Assembleias de Deus no Paraguai. E nós estávamos tendo uma cruzada lá em 1980. E quando nós fomos, as pessoas, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, estavam experimentando uma liberdade. O país tinha sido reinado por um dos mais maus homens, ditador daquela geração. Stroessner era o nome dele. Era conhecido que depois da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas foram derrotados, muitos nazistas encontraram refúgio no Brasil, Argentina e no Paraguai. E aquele ditador, Stroessner, era um fã do nazismo. Então ele tinha no seu escritório uma foto do Adolfo Hitler. E a sua segurança, a sua vestimenta
foi copiado do Gestapo. Ele reinava Paraguai com um punho de ferro. Muitos cidadãos desapareceram. Famílias nunca puderam ouvir deles novamente. E alguém que tenta falar em liberdade era raptado, torturado. Os seus corpos nunca foram encontrados. Milhares de famílias no Paraguai agora mesmo que têm membros que nunca foram encontrados e não sabem onde eles estão e não sabem o que foram feitos deles. E ele estava me dizendo, o pastor estava me dizendo sobre as atrocidades que foram feitas com o povo. Aí nós chegamos no carro e ele contou algumas coisas para mim. E de repente ele disse, esse jovem que está dirigindo, o nosso motorista, o seu avô foi morto, assassinado por Suratana. E ele me disse que ele estava tão assim louco que ele tinha uma área de tortura para os prisioneiros. Ele era tão assim louco que ele tinha caixas de som no seu escritório para ele ligar e ouvir os gritos das pessoas sendo torturadas, dos indivíduos sendo torturados, cortando os seus dedos, os seus pés, cortando os seus ouvidos, cortando a sua língua. Onde não tem evangelho, só tem mesmo violência. E deixa eu te dizer, há um elemento nesse país que, se eles tivessem as suas vontades, eles podiam fechar essa igreja. Essa nação não seria mais ou menos do que uma nação sendo guiada por selvagens. E é por isso, escutem, pela televisão, escutem, nós nunca devemos desistir, nem sequer uma liberdade, nenhuma. Nós nunca devemos desistir, nem sequer uma liberdade. Não caia na mentira. Se você desistir isso, nós garantimos isso. Ninguém pode te proteger. O governo não pode te proteger. Eles vão te dizer, se você me der essa liberdade, se você desistir, nós te garantimos isso. Não, eles não podem garantir nada. Olha, toda a liberdade que a gente entregar, nós nunca receberemos de volta. Nunca. Você sabia? Deixa eu falar isso. Nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, esses últimos anos com esse Covid, a resposta do governo a respeito disso. Aí nós fazemos essa pergunta, será que eles vão parar? Mas deixa eu dizer isso para você. Não há poder em dizer sim. O poder é em dizer não. Não somente não, mas nós iremos impedir e te massacrar e te mostrar quem está no controle. Então explique para mim. Nós temos esses estados que não têm feito nada, somente tirar a liberdade das pessoas. Se você não for vacinado, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Você não pode fazer isso. Eu não sou anti-vacina, tá? De maneira alguma. Eu sou 100% a favor da vontade do povo. Então,
fazendo tudo. Em Nova York, você não pode ir para o restaurante, você não pode ir para uma reunião pública, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Eu li isso hoje pela manhã na Inglaterra. Eles acabaram de fazer um decreto que você não pode ir para a igreja se você não tiver a vacina. Isso aí é o próximo, tá, gente? É o próximo. Prestem atenção. Agora explique. Eles continuam gritando. O que eles continuam gritando? Siga a ciência. Eles não podem nem assoletrar a palavra ciência. E menos segui-la, né? Então, todos os estados que estão forçando os Covids, não está acabando. Mas todos os estados que estão dando liberdade para o seu povo, o Covid está acabando. Que tal seguir a ciência, né? Aí eles dizem, o pastor olhou para mim e disse, deixa eu te dizer algo. A história diz, os livros da história dizem que nunca vão contar o que vou te dizer sobre Paraguai, mas eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Nós, a minha geração, falando da geração dele, são salvos. Nós olhamos para o começo da nossa liberdade. Começou a vir quando o Jimmy Swaggart entrou na televisão. Ele disse, as Assembleias de Deus eram tão pequenas, tão insignificantes, e tinha uma loja em todo o país que vendia Bíblias, só uma. E ele disse que quando o programa veio para a televisão e começou a expandir, da noite para o dia, foi o programa número 1 na televisão no Paraguai. Todos marcavam o horário, era tão popular que eles passaram a passar o mesmo programa durante a semana. O número dos ouvintes nunca caíram. Se foi a primeira vez ou se era algo que era repassado, nunca caía o número. E as pessoas começaram a se converter. E o que nós fazíamos naqueles dias, naqueles países, quando o programa ia ao ar? Nós tínhamos 1 minuto de propaganda. Se você fosse tocado pelo programa, aqui está o número para você ligar. Era um número local para aquele país. Ele disse que as ligações começaram a vir, começaram a contar que elas foram salvas, foram curadas. E ele disse, irmão Doni, o que acontece quando os pecadores se convertem? O que eles querem é uma Bíblia. A primeira coisa que eles querem é uma Bíblia. E aquela pequena história, aquela pequena loja não pôde aguentar. Olha aí, o capitalismo começou a chegar. Aí outras lojas começaram a abrir, vender Bíblias. As nossas igrejas explodiram. As igrejas que tinham 20 membros, 30 membros, começou a ter 400 membros, 600 membros, 1.000 membros, 2.000 membros. Ele disse, está vendo aquele prédio ali? Ali era uma igreja linda que comporta 10.000 membros. Vocês pagaram por isso? Isso aí é o centro evangelístico. O seu ministério pagou por isso e está lotado. Ficou lotado no momento que abrimos as portas. Ele disse às pessoas que entrou em contato com o Evangelho, começou a ler a Bíblia, começou a levar para as ruas e disseram, nós não iremos aguentar mais isso, queremos a liberdade, queremos ir para a igreja, queremos louvar a Deus. E de repente o Straurow estava fora e a democracia e a liberdade veio. Olha, há poder no Espírito Santo, o Espírito do Senhor não pode mudar uma pessoa, mas pode mudar uma igreja, uma denominação, pode mudar o estado, uma nação, pode mudar a Casa Branca.
pode mudar a casa do governo, a mansão do governo, pode mudar tudo. Nós precisamos do Espírito do Senhor, temos que ter o Espírito do Senhor. E o propósito de nos reunirmos como corpo de Cristo nos domingos, e domingo à noite, quarta-feira, é para providenciar uma atmosfera do Espírito do Senhor, para que Ele possa mover e para ter o seu lugar. Olha, as pessoas estão feridas, quebradas. Eu estou falando de cristãos. Todos nós colocamos uma grande farsagem, né? Como tudo está? Tudo bem. Quando, em muitos casos, irmãos e irmãs no Senhor estão brigando pelas suas vidas espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. As suas mentes estão confusas, não podem pensar. A filosofia não pode mudar a situação. A ideologia não pode mudar, mas o Espírito do Senhor. E essa é a razão pela qual não importa qual seja o tópico da mensagem, se o Espírito do Senhor está presente, pode suprir a necessidade de cada um, não importa a natureza. Eu disse isso antes, mas eu quero dizer isso novamente. Na salvação, é uma experiência que muda a sua vida para o pecador. Então, assim mesmo é o batismo do Espírito Santo. É uma mudança na sua vida para o cristão. Eu vou dizer novamente. Na salvação, é uma mudança cataclísmica. Uma experiência cataclísmica para o pecador. Quando era perdido, agora encontrado. Cego, mas agora eu posso ver. Uma vez um prisioneiro, agora livre. Uma vez preso, o que o prendia foi quebrado. Uma mudança de vida. Então, assim mesmo é o batismo do Espírito Santo no falar de línguas. Uma mudança de vida. Para o cristão, é impossível fazer muito do Espírito Santo, porque Ele é Deus. É impossível falar muito, cantar muito, proclamar muito sobre a pessoa do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o pecado da igreja hoje não está falando, não enfatiza a pessoa, o propósito, o poder do Espírito Santo. E essa é a razão, o porquê não importa quem está vivo nessa igreja. Se o meu pai e a minha mãe forem para o Senhor enquanto eu estou aqui, eu serei pentecostal. Se eu falecer, eu tenho um Gabriel. Nós nunca iremos parar de proclamar a mensagem pentecostal. É o Espírito do Senhor que quebra os grilhões. E deixa eu contar essa história. Dennis Bennett. Esse nome não é conhecido para muitos de vocês, mas Dennis Bennett era um pregador da igreja nos anos 60. Ele tinha uma igreja de 2.000 membros
Eu estou lendo do seu testemunho. Como muitos pescapelianos, ele aceitou a igreja e a posição católica com ênfase no sacramento. E não há graça salvadora no que a igreja católica ou o que eles dizem que é sacramento. Não há salvação na água, não há salvação no copo que você bebe, não há nem na água, não há ordenância, não há sacramento nisso. A graça de Deus sendo recebida com ações, em palavras, enquanto você tinha a intenção certa no coração. Não tinha emoção na nossa igreja. Nós éramos da igreja e o orgulho é o que impede de muitos cristãos em receber o batismo do Espírito Santo. Nós éramos da igreja presbiterianas e era até irônico para a nossa fé. Eu não estava envolvido em nada como se parecesse tolo ou de alguma forma, né? Cuidado o que você está dizendo, porque quando você tem fome de mais de Deus, o Senhor sempre vai te guiar no batismo do Espírito Santo. Então depende de você, se você quer receber. E eu vim para um lugar que eu tive que admitir que eu estava seco por dentro. O Espírito Santo é a vida. É Ele que nos dá poder, não o nosso fazer. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai cansar. E é onde você cansa, porque não é você fazendo, não é o Senhor fazendo, mas é você. Então, na minha congregação, que as vidas foram mudadas. Você sabia nessa manhã que em toda a América, eu não sei quantas pessoas estão na igreja hoje, são tantas como no passado, mas quantos estão na igreja hoje pela manhã, em toda esta nação, e a maioria são pecadores entrando e saindo, porque não há um poder mudador, transformador. Eu não tinha mais. Eu tinha perdido a minha certeza de Deus na minha vida, e porque estava faltando em mim, eu não podia guiar o meu povo. A congregação espiritualmente só pode crescer até o quanto nós permitirmos. O nosso trabalho é guiar você, para te ajudar a crescer no poder do Senhor. Então, pastoreando 16 anos, e alguém disse para ele sobre um casal de jovens que eram pescapelianos. E de acordo com o pregador, algo tinha tomado conta deles. E de repente, eles não eram mais aqueles que só iam para a igreja ou crentes normais, mas de repente, todas as vezes que as portas da igreja estavam abertas, eles estavam na igreja. De repente, quando a canção era cantada, eles levantavam as suas mãos. Eles nunca tinham visto isso antes. Posso te ajudar?
Eles começaram a ser voluntários, irem para o pastor: vocês precisam que eu faça algo? Nós iremos fazer. E o pastor disse: o que tem de errado com eles? O que tomou conta deles? Eles estavam felizes, eles riam, eles diziam: louvado seja Deus, glória a Deus. Eles começaram a trazer pessoas para a igreja, começaram a trazer pessoas, e o pregador disse: olha, o que está acontecendo com vocês? Aí ele disse: eu estou tão feliz que você perguntou. Nós fomos batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Alguém precisa louvar. E aquele pregador, aquele padre, não sabia o que fazer. Só o que ele sabia eles eram os melhores trabalhadores da igreja, os voluntários. Só o que ele sabia é que eles estavam trazendo pessoas para a igreja. Eles não sabiam o que fazer, e ele não sabia como fazer apelo ou impor as mãos sobre as pessoas. Então esse pregador, esse padre disse: você tem que conhecê-los. Eu acho que eles têm o que vocês precisam. Aí o Benes não pôde ver a hora de conhecê-los. Aí eles falavam em línguas. Ele disse que no meu seminário foi dito para nós que isso é tolice. Isso foi apenas por uma época. E um dos professores do seminário, quando falava sobre o livro de Atos, em falar em línguas, ele não falava muito bem. E de fato, um dos professores, eu tive que procurar, para falar uma voz alta e um som estranho. E ele disse que os intelectos como Paulo eram ofendidos por isso. E disseram para eles, falaram nas suas casas. E o fenômeno, que não durou por muito tempo, talvez foi encontrado para aqueles dos coríntios. Mas ele disse, depois de ter ouvido sobre eles, antes de conhecê-los, eu comecei a ler minha Bíblia. E eu tive que dizer para o meu professor que ele estava errado. Isso aí não alinhava com os versículos. Eu nunca tinha visto isso antes, mas agora que eu estou lendo os versículos, sem duvidar, com o coração faminto, eu comecei a ver as coisas que eu nunca tinha visto antes. E ele disse que finalmente o dia chegou e eu vim conhecer esse casal. E eu comecei a fazer perguntas para eles. E a primeira coisa que eu fiz, a pergunta que eu fiz foi: o que significa ser batizado no Espírito? E ele disse: é igual como na Bíblia. Ele disse: para mim foi algo muito estranho, porque eu fui treinado pelo seminário, e pelo pastor. Eu deveria ter sabido em ler a Bíblia, em ver na Bíblia, Era para eu saber o que tinha na Bíblia. Aí ele decidiu, depois de ter falado com eles, e disse: eu vou voltar e procurar no Novo Testamento por tudo que tem a ver com o Espírito Santo. Ele disse que eu comecei a estudar. Foi muito longo. Eu tive que fazer muitas pesquisas, mas eu cheguei no Novo Testamento, comecei no Evangelho de Mateus,
focado na vida de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu descobri que o Senhor fez, Ele fez com a pessoa e no poder da unção do Espírito Santo. Eu estava no Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele disse que eu comecei a ver os milagres que foram feitos através da unção do Espírito Santo. E eu marquei 130 referências no Novo Testamento que lidava com o Espírito Santo. Ele disse que finalmente eu determinei que isso é real. Não somente é real, mas é para a igreja hoje. Não somente é real, mas não é só para a igreja hoje, mas eu quero. E ele não sabia como receber. Esse pastor, educado no seminário, 16 anos de experiência, foi para a casa desse casal e teve um estudo bíblico. E no fim, ele disse: vocês impõem as mãos sobre mim? Eu quero receber. Aí eles disseram: sim, pastor. Eles imporam as mãos sobre eles e eles começaram a orar. E eu comecei a orar e eu comecei a pedir do Senhor: Senhor, eu não sei, eu não entendo, mas eles têm algo que eu não tenho. Algo neles que eu preciso, algo neles que eu não tenho comigo, e eu preciso como filho de Deus, e eu preciso como pastor. Eu não posso guiar o meu povo com o que eu tenho, porque quando as coisas que eu tenho, o meu povo não precisa. Eu quero algo que venha do trono de Deus, que flui através de mim, para que eu possa dar para o homem e mulher, menino e menina da minha igreja. E de repente, eu comecei a sentir algo que eu nunca senti antes. Começou a fluir sobre mim, e a primeira coisa, eu fiquei alegre. Foi como se algo estava dentro de mim, borbulhando várias e várias vezes. Eu nunca senti isso antes, eu não sabia o que era. Só o que eu sabia é que eu me senti bem, eu não queria que parasse. Aí eu senti algo sobre mim. Eu senti algo dentro de mim. Aí eu senti algo que estava sobre mim. Eu sabia que era a presença do Senhor. E pela primeira vez na minha vida, eu estava experimentando a presença do Senhor como eu nunca experimentei antes. Você não pode experimentar a pessoa e a presença do Senhor e o mover do Espírito Santo sem Ele. Entre no Espírito, deixe o Espírito entrar em você. Você vai sentir a presença do Senhor. Não importa se você está no shopping, se você está dirigindo, você pode sentir a presença do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa onde você esteja, não é só uma presença no domingo pela manhã, é uma presença de segunda, de terça, de quarta-feira, de sábado, de domingo, quando você estiver no shopping, quando você estiver jogando bola, quando você estiver cortando a grama da sua casa, você pode sentir a presença do Senhor. Aleluia! Alguém precisa bradar. Você já sentiu isso? Você já estava dirigindo um dia e de repente o seu carro é invadido pela presença maior do que você? É o Espírito de Deus, aleluia! Isso é tolice. Tente, experimente, que você vai gostar. Eu sei que eu já contei isso antes, mas é muito engraçado para não contar novamente. Eu tenho que contar novamente, porque é assim que o mundo pensa. Em fevereiro, em 1967, no Brymore Tabernáculo, todas as noites, o culto. Foi lá que eu recebi o batismo do Espírito Santo.
O culto estava lotado, a igreja estava lotada. Todos os cultos, você não podia encontrar um assento vazio. Sábado à noite, teve um casal que os obreiros trouxeram para dentro e colocaram ele só tinha 2 cadeiras vazias bem na frente, na fileira da frente, bem na frente. Ela estava com uma veste de festa e ele estava com um smoky. E eles estavam no lugar errado. Eles estavam indo para uma gala da sociedade alta. Nunca tinham ido para aquela parte de Detroit, e ali no Brymore Tabernáculo. Não era um prédio como uma igreja, foi construído como uma igreja. Então eles viram todas as pessoas entrando, elas estavam todas arrumadas. Aí eles disseram: aqui é o lugar. Aí eles entraram e os obreiros fecharam a porta. Estava muito frio, estava nevando. Estávamos lá por 9 semanas e nevou o tempo todo. Eu estava indo para a escola lá e o meu pai, ruim, fazia eu caminhar na neve 5 quilômetros por dia, né? Ou 1 ou 2 quilômetros por dia na neve. E olha, eu tinha que andar na neve todos os dias. E eles enviaram gente para me procurar 3 vezes. Aí eu fui pelo cemitério e eu não podia ver tinha um túmulo ali. Então a neve estava alta, aí eu pisei. Aí eu caí lá dentro. Fiquei coberto de neve. Então o culto começou, o louvor começou. Aí eles olharam para o meu pai. Ele tocava o acordeão, o meu pai. Então ele cantava e tocava. E ele ia para o piano e tocava uma canção. Aí ele se levantava e pregava. E eles estavam sentados lá na frente. O culto todinho, não estou exagerando, gente. Eu não estou falando isso evangelisticamente, mas o culto todinho eles faziam isso. Eu pensava que eles iam cansar de fazer isso. Aí após o culto, o meu pai estava tentando ir embora, eles ficaram. Aí finalmente eles chegaram com meu pai e disseram: com licença, nós podemos fazer uma pergunta para o Senhor? Quem é você e o que é isso? Nós nunca sentimos isso em toda a nossa vida. O que eles sentiram? O Espírito do Senhor. E o mesmo avivamento. Eu fui para o piano após o culto e não tinha nenhuma cobertura no piano, e o meu pai sempre tirava a tampa do piano e ele colocava, o pastor colocava um copo d'água perto do piano, porque ele caminhava, né, e bebia água. Aí depois bebia de novo e colocava de volta. E após o culto, esse homem saiu do auditório, ficou na frente da plataforma. Água! Mas eles não estão bêbados como eles pensam.
na terceira hora do dia. Isso é o que foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Alguém precisa bradar. Eu tenho que correr, gente. Eu vou já parar. Tudo que o Senhor fez. Antes de terminar, isso é o nosso exemplo supremo de Deus, né, e da santidade. É Jesus. Ele é o exemplo. Então, como Cristo, o homem, se ele tivesse que ter o Espírito do Senhor, quanto mais nós, que somos pobres, seres humanos, temos que ter a ajuda do Senhor. Eu não entrei na parte que Ele me ungiu para pregar, mas hoje pela manhã, não importa quem você seja ou quem você é, não importa o estado ou o país que você está, o batismo do Espírito Santo é para você. E você pode recebê-lo hoje. Músicos e cantores podem voltar. Pai, nos achegamos a Ti no nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Espírito Santo. Eu te agradeço pelo Espírito do Senhor. Sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele não temos nada para dizer. Sem Ele é apenas uma canção. Sem Ele é apenas um sermão. Mas com Ele são palavras que podem mudar vidas. Todos os olhos fechados e as cabeças curvadas. Você que é nascido de novo, mas ainda não foi batizado, cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eu quero que você venha agora. Levante as suas mãos aonde você estiver. Ali está uma mão, ali está outra, ali está outra. Aqui, aqui, aqui. Eu quero que todos fiquem de pé.